Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Agora pense por um instante. Quantas vezes você enviou uma mensagem e não recebeu resposta? Quantas vezes sentiu que alguém estava distante, frio ou indiferente, sem nenhuma explicação aparente? Quantas vezes teve a sensação de estar sendo deixado de lado, ignorado ou até mesmo descartado por pessoas que pareciam se importar com você? A reação mais comum é acreditar que o problema está em você. Que talvez você tenha dito algo errado, não seja interessante o suficiente ou simplesmente não tenha valor para aquela pessoa. Mas a psicologia do comportamento humano revela algo muito mais profundo e, para muitos, surpreendente. Em diversos contextos sociais, as pessoas não estão necessariamente ignorando você. Muitas vezes, elas estão observando. Estão avaliando suas reações, seus limites emocionais, sua necessidade de aprovação e o nível de controle que possuem sobre suas emoções. Em outras palavras, você pode estar passando por um teste social sem sequer perceber. Ao longo deste vídeo, você entenderá por que isso acontece, quais sinais indicam que alguém está avaliando seu comportamento, como sua mente interpreta essas situações de forma equivocada e, principalmente, como desenvolver uma postura emocionalmente forte e equilibrada diante dessas dinâmicas sociais. Bem-vindo a este espaço de compreensão da mente humana e das emoções modernas, onde exploramos os mecanismos psicológicos por trás da ansiedade, dos relacionamentos, dos pensamentos internos e do comportamento humano. E o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como interpreta as atitudes das pessoas ao seu redor. Porque, em muitos casos, o que parece rejeição não é rejeição. O que parece desinteresse não é desinteresse. E aquilo que você interpreta como ser ignorado pode ser apenas o início de um processo psicológico que a maioria das pessoas nunca aprende a enxergar. Você já teve a sensação de que alguém mudou com você do nada? A pessoa respondia rápido, puxava conversa, demonstrava interesse. E então, sem qualquer explicação, começou a ficar distante. As mensagens ficaram mais curtas, o entusiasmo desapareceu e você passou a olhar para a tela esperando uma resposta que demorava cada vez mais para chegar. O mais curioso é que, nesse momento, sua mente quase nunca escolhe explicação mais simples. Em vez disso, ela começa a criar hipóteses, revisitar conversas antigas e procurar algum erro que possa justificar aquela mudança. É aí que surge um dos processos mais desgastantes do comportamento humano, a necessidade de entender imediatamente aquilo que ainda não foi explicado. Quanto menos informações você tem, mais espaço sua mente encontra para preencher os vazios com dúvidas, inseguranças e interpretações negativas. E sem perceber, você deixa de observar o comportamento da outra pessoa para começar a questionar o seu próprio valor. O problema é que, muitas vezes, aquilo que parece ser rejeição pode estar ativando mecanismos sociais muito mais complexos do que a maioria das pessoas imagina. O que a maioria das pessoas não percebe é que, quando sente que está sendo ignorada, quase nunca reage ao que realmente aconteceu. Ela reage à interpretação que criou na própria cabeça. Esse é um comportamento automático do cérebro. Diante da falta de informação, a mente tenta completar a história sozinha para reduzir a sensação de incerteza. O problema é que ela costuma preencher esses espaços com cenários mais negativos possíveis. Enquanto isso, algo muito mais discreto acontece nos bastidores das relações humanas. Em muitos ambientes sociais, as pessoas observam como você reage quando não recebe atenção imediata, quando é contrariado ou quando não obtém a validação que esperava. Sem que ninguém anuncie isso, suas reações acabam revelando inseguranças, carências, limites emocionais e até o quanto sua autoestima depende da aprovação dos outros. É por isso que algumas situações aparentemente simples ganham tanto peso emocional. Não porque a demora em responder seja o problema principal, mas porque ela ativa padrões invisíveis que já estavam presentes. E quando isso acontece repetidamente, você começa a enxergar sinais onde talvez eles nem existam, mudando sua forma de agir, falar e se posicionar sem sequer notar que está fazendo isso. E existe um detalhe ainda mais surpreendente nessa dinâmica que passa despercebido pela maioria das pessoas.
Quando esse padrão se repete por muito tempo, algo começa a mudar no seu comportamento sem que você perceba. Você passa a medir cada palavra antes de enviar uma mensagem, pensa 2 vezes antes de tomar iniciativa e começa a monitorar constantemente a reação das pessoas ao seu redor. Aos poucos, aquilo que era apenas uma dúvida se transforma em um estado permanente de vigilância. Você deixa de agir de forma natural e passa a agir de forma estratégica, tentando evitar rejeições que talvez nem existam. O impacto disso aparece em várias áreas da vida. Em amizades, você pode se tornar excessivamente cauteloso. Em relacionamentos, pode começar a buscar sinais de afastamento o tempo todo. No trabalho ou em ambientes sociais, pode evitar expor opiniões por medo de ser mal interpretado. O mais curioso é que essa mudança costuma produzir exatamente o efeito que a pessoa queria evitar. Quando alguém perde espontaneidade e passa a agir com receio constante, sua presença social muda. As conversas ficam menos autênticas, a confiança diminui e as conexões se tornam mais frágeis. E quanto mais isso acontece, mais o cérebro entende que sua preocupação inicial estava correta, reforçando o ciclo emocional. O que poucas pessoas percebem é que existe uma razão muito específica para esse ciclo parecer tão difícil de interromper. A razão pela qual esse ciclo parece tão difícil de quebrar não está apenas no que acontece hoje. Muitas vezes, ela está ligada a experiências que deixaram marcas emocionais muito antes da situação atual existir. A mente humana aprende através da repetição. Quando alguém passou por momentos de rejeição, exclusão, críticas constantes ou pela sensação de não ser valorizado, o cérebro cria atalhos para tentar evitar que aquela dor aconteça novamente. O problema é que esses atalhos nem sempre distinguem o passado do presente. Por isso, uma simples demora em responder uma mensagem pode despertar emoções muito maiores do que a situação realmente justifica. Não porque o acontecimento seja grave, mas porque ele toca em memórias emocionais antigas que continuam armazenadas. E essas memórias não aparecem como lembranças claras. Elas surgem como sensações, desconfortos e interpretações automáticas. É por isso que algumas pessoas conseguem lidar com determinadas situações sociais com tranquilidade, enquanto outras sentem uma necessidade intensa de encontrar respostas imediatas. Sem perceber, a mente está comparando o presente com experiências passadas e reagindo como se estivesse tentando se proteger mais uma vez. O detalhe mais interessante é que existe um sinal muito específico que revela quando esse processo está acontecendo em tempo real e quase ninguém percebe quando ele aparece. O sinal costuma aparecer no exato momento em que você sente uma urgência enorme para interpretar o comportamento de alguém. Quando surge a necessidade de descobrir imediatamente por que a pessoa não respondeu, porque ficou distante ou porque agiu de determinada maneira. É nesse instante que algo importante pode acontecer. Em vez de reagir automaticamente, você começa a observar o que está acontecendo dentro da sua própria mente. E essa pequena mudança de postura altera muita coisa. Aos poucos, você percebe que nem todo silêncio significa rejeição, que nem toda distância representa desinteresse e que nem toda mudança de comportamento está relacionada ao seu valor pessoal. A consciência desse padrão não elimina emoções difíceis nem transforma relacionamentos de forma instantânea, mas ela muda a forma como você interpreta aquilo que acontece. E quando a interpretação muda, a intensidade da reação também começa a mudar. Você deixa de viver preso à necessidade de encontrar respostas imediatas para cada situação social e passa a enxergar com mais clareza o que é fato e o que é apenas uma projeção criada pela ansiedade, pela insegurança ou por experiências antigas. O mais interessante é que essa transformação não acontece porque você força uma nova maneira de pensar. Ela acontece porque, ao reconhecer o padrão, você deixa de ser conduzido por ele sem perceber. Talvez você tenha se reconhecido em vários momentos deste vídeo. Talvez tenha percebido que muitas das suas reações não surgem apenas do que acontece hoje, mas de padrões que vêm se repetindo há anos sem que você percebesse. E essa é uma das descobertas mais importantes que uma pessoa pode fazer sobre si mesma. A verdade é que grande parte dos conflitos emocionais não nasce no momento em que sentimos ansiedade, rejeição, insegurança ou necessidade de aprovação. Eles costumam ter raízes muito mais profundas. E enquanto essas raízes permanecem invisíveis, a tendência é continuar vivendo os mesmos ciclos, tomando decisões parecidas e enfrentando os mesmos bloqueios emocionais de formas diferentes. Foi exatamente para ajudar nesse processo de autoconhecimento que o Bom Dia Café, Ponto com Terapia, foi criado.
Esse material reúne conhecimentos de psicoterapia, psicanálise e filosofia de forma clara, prática e acessível, permitindo que você compreenda aspectos da mente que raramente são explicados de maneira tão profunda. Você vai explorar temas como arquétipos, sombra, persona, sonhos, símbolos, inconsciente coletivo e diversos mecanismos emocionais que influenciam seu comportamento todos os dias sem que você perceba. Além disso, o conteúdo conecta diferentes formas de compreender a mente humana, reunindo ideias de grandes pensadores e tradições filosóficas que continuam extremamente atuais para quem deseja entender melhor seus relacionamentos, emoções, medos, inseguranças e padrões repetitivos. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar comportamentos sem compreender a origem deles. Quando você começa a enxergar o que está por trás das suas reações, algo muda. As peças começam a se encaixar. Situações que antes pareciam confusas passam a fazer sentido, e você desenvolve uma compreensão muito mais profunda sobre quem realmente é. Se esse tipo de conhecimento faz sentido para você, o link está no comentário fixado. Talvez seja exatamente o próximo passo para entender aquilo que sua mente tenta mostrar há muito tempo, mas que até agora você não conseguia enxergar com clareza. No fim das contas, talvez a questão nunca tenha sido sobre quem respondeu, quem se afastou ou quem mudou de comportamento. Talvez a parte mais importante dessa história esteja naquilo que esses momentos despertam dentro de nós. Porque existem situações que passam rapidamente pela nossa vida, mas as emoções que elas ativam conseguem revelar algo muito maior. É curioso perceber como pequenos acontecimentos do dia a dia podem carregar significados tão diferentes para pessoas diferentes. Enquanto alguns enxergam apenas um silêncio, outros enxergam rejeição. Enquanto alguns veem distância, outros sentem abandono. E essa diferença raramente está no acontecimento em si. Ela costuma estar nas histórias invisíveis que cada mente construiu ao longo do tempo. Talvez seja por isso que entender o comportamento humano seja tão fascinante. Nem sempre estamos reagindo apenas ao presente. Muitas vezes, estamos reagindo a lembranças, interpretações, expectativas e emoções que permanecem silenciosamente influenciando nossa forma de enxergar o mundo. E quando começamos a perceber esses padrões, algumas perguntas deixam de ser sobre os outros e passam a ser sobre nós mesmos. Não para encontrar respostas rápidas, mas para compreender algo mais profundo. Porque, às vezes, o que parece estar acontecendo diante dos seus olhos não é a parte mais importante da história. A parte mais importante é aquilo que sua mente está fazendo com isso enquanto ninguém percebe. Se este vídeo fez você enxergar o comportamento humano e as emoções de uma forma diferente, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar esse conteúdo. Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos sobre psicologia, mente humana, relacionamentos, emoções e desenvolvimento pessoal. E eu quero saber sua opinião. Você já passou por alguma situação em que achou que estava sendo ignorado, mas depois percebeu que havia algo muito mais profundo acontecendo? Escreva nos comentários a frase: "Eu observei o padrão". Assim vou saber que você ficou comigo até o final deste vídeo. Agora aproveite para assistir ao vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele se conecta diretamente com o que você acabou de descobrir aqui e pode mudar ainda mais a forma como você entende seus pensamentos, suas emoções e seus relacionamentos. E não deixe de conferir também a playlist completa do canal. Ela foi organizada para ajudar você a compreender melhor a mente humana, identificar padrões emocionais e desenvolver uma visão mais clara sobre si mesmo e sobre as pessoas ao seu redor. Nos vemos no próximo vídeo.